Como resolver um problema do jeito de Deus? Aqui na minha Bíblia tem vários quadrinhos com alguns textos baseados nos textos bíblicos, obviamente. E eu quero compartilhar com vocês um deles que diz o seguinte: resolução de problemas. Como esperar a solução de Deus. E antes de continuar, quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Raquel Faria, sou nutricionista, cuido de mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer definitivamente. Sabe resolver aquele problema de uma vez por todas? Mas você acha que dá para resolver, de fato, algum problema da nossa vida ou mudar definitivamente em qualquer área da vida, se Deus não estiver no processo? Então, eu acredito em emagrecimento definitivo, cuidando de corpo, alma e espírito, como em qualquer outra situação. E nesse canal eu compartilho da palavra de Deus, das transformações que Deus tem feito na minha vida todos os dias. Então, vamos continuar aqui, resolução de problemas, esperando a solução de Deus. Aqui fala o seguinte: o primeiro passo para superar problemas, sejam eles de ordem física, emocional ou espiritual, é admitir que precisamos e desejamos uma mudança. Jesus fez uma pergunta muito importante ao homem deitado ao lado do tanque de Betesda, que estava enfermo havia 38 anos. Queres ser curado? Em outras palavras, Jesus estava perguntando: você se importa o bastante com seu problema para fazer algo a respeito dele, mesmo que exija da sua parte algum tipo de ação, esforço, sacrifício ou até mesmo sofrimento? Como é o costume de muitos necessitados, esse homem respondeu ao Senhor com autocomiseração. Quando Jesus vê que precisamos de ajuda e envia alguém disposto a nos ajudar, será que agimos como mártires? Não há esperança para mim, ninguém me ama, ninguém me ajuda. São essas suas palavras? A pessoa que se prende a essa atitude tem poucas chances de experimentar a cura, porque Jesus é gracioso e conhece os nossos desejos mais secretos. Ele muitas vezes passa por cima do nosso choro e nos testa. Comigo, ele adora fazer isso. Levante-se, ele diz. Pegue o seu problema e siga em frente. Não espere que os outros sintam pena de você. Levante-se. Se você precisa de um toque do Senhor, pergunte a si mesmo se está tão ansioso para ser transformado que está até disposto a fazer alguma coisa para mudar sua situação. Quando Deus vê que somos obedientes à vontade dele, estamos dispostos a fazer o que for necessário para sermos transformados, ele nos envia o socorro de Jesus por meio de uma pessoa, um versículo de sua palavra ou mesmo um novo pensamento à sua mente. Devemos seguir a orientação de Deus porque ele nos criou e sabe exatamente o que precisa ser feito para nos curar. Finalmente, quando sentimos o poder de Deus através de mudanças positivas na nossa vida, não devemos deixar que os incrédulos, e esses incrédulos podem ser nossos próprios pensamentos, as nossas crenças, nos convençam de que tudo foi uma mera coincidência. Devemos permanecer firmes e nos afastar para longe, como um homem carregando a sua cama, respondendo simplesmente: Jesus me curou. Ou Jesus curou essa situação na minha vida. Jesus entrou no meu problema e eu nunca mais vivi essa situação do mesmo jeito que eu vivia antes. Antes de eu começar a gravar esse áudio aqui, eu estava escutando o episódio do do Brunecast, que é o podcast do Thiago Brunet, com o Júnior, que escreveu o livro Café com Deus Pai. E ele estava falando sobre uma situação da vida dele, quando ele encontrou Deus com 13 anos de idade. E dos 13 aos 19, ele continuou ainda passando pela mesma dor que ele vivia antes de conhecer a Deus. Só que ele continuou vivendo essa mesma dor de uma outra forma. Então, nem sempre Deus vai nos livrar da dor no mesmo momento que a gente se encontra com ele, que a gente verdadeiramente se entrega. Por algum motivo, Deus pode permitir aquela dor para algo muito maior. Se você assistir esse vídeo, essa conversa entre os dois, você vai ver da onde Deus tirou esse rapaz e aonde ele chegou, e com certeza tudo que ele vem conquistando é a partir da obediência que ele tem a Deus. Então Deus pergunta: você quer ser curado? Você quer mudar de verdade? Você quer sair dessa situação? Quanto isso incomoda você a ponto de você abrir mão de qualquer coisa para resolver isso? Será que se você precisar fazer alguma coisa, se esforçar, fazer algum tipo de sacrifício, abrir mão de alguma coisa ou mesmo sofrer, você está disposto a passar por isso para ganhar o que eu tenho para te dar ou o que você está me pedindo? Então, resolver as coisas da forma de Deus não é resolver as coisas da forma do nosso ego. Nosso ego, nossas emoções querem se livrar daquela dor o mais rápido possível. Então, muitas vezes a gente aceita qualquer tipo de coisa para se ver livre daquela dor, mas com Deus não é desse jeito. Deus faz as coisas do jeito dele e muitas vezes ele não vai poupar o nosso choro, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e também diz que nós não vamos nos lembrar de coisas do passado. A gente passa por dores, por sofrimentos, restrições no sentido de não ter
ter acesso a coisas que a gente gostaria, não estou dizendo coisas materiais, mas a situações, né, que você gostaria de resolver, que nós gostaríamos de estar vivendo de uma forma diferente. Muitas vezes a gente leva um tempo para acessar o novo de Deus, mas todo esse tempo de sofrimento está sendo usado para coisas muito maiores, e quando você lembra disso, é só um fato. Aquilo não te dói mais, porque o bem que você está usufruindo, que você está vivendo agora é tão grande que a dor que você viveu no passado é muito pequena. Então vale a pena resolver os problemas de acordo com Deus. Chama Ele, traz Ele verdadeiramente para o seu problema. Cala as suas emoções, cala a sua carne, jejua, alinha sua mente, nega para sua mente quantas vezes forem necessárias durante o dia. Eu tenho uma palavra forte de comando para minha mente, eu já mando: cala-te, como Jesus fez no deserto com Satanás. Satanás veio 1, 2, 3, quando chegou no limite dele, ele falou: cala-te, retira-te. Então, quando eu percebo que existem vozes na minha mente, e isso é todos os dias, me falando coisas que são contrárias ao que Deus diz, eu falo imediatamente: quieta. Eu não deixo nem minha mente terminar a frase. Quieta, sai. Eu não vou deixar esse pensamento fazer ninho na minha cabeça, porque o que eu planto na minha mente todos os dias são as sementes que o Senhor me dá. É uma batalha, e Deus não nos engana. A Bíblia diz que existe uma batalha da carne contra o espírito, e vence quem a gente alimenta mais, quem a gente deixa crescendo ali, fingindo que não tá vendo, que é inofensivo e vai ganhando força, domina a gente em algum momento. Então, se você ignora as brechas para as sementes ruins crescerem, você vai ter problema depois. Então, resolva os problemas de acordo com a vontade do Senhor. Vale muito a pena. Esse é o meu recado para você hoje. Um beijo.